Edson Caran, desculpa fazer você esperar, Caran. Outro dia o Garrafa deixou o ministro esperando. 7 minutos aqui, bom dia, Datena. o ministro desligou na cara do Garrafa e na minha também. Você quer falar sobre a discussão, Caran? Sobre essa discussão aí do... Não. A minha base são bases... números. São números de trânsito e o que está acontecendo na Aí cidade. você não mete a colher, né? Aí você não mete a colher. Faz muito bem. Já está com um abacaxi enorme para descascar e vai se meter em briga dos outros, aí não dá. Não tem como. Mas ou o Edson Aparecido está sabendo que as medidas para a capital serão diferentes das medidas para o interior, ou então vai dar pau entre o Dória e o Covas aí. Eu não tenho dúvida disso. Bom, secretário Caran, o Agostinho Teixeira e o Garrafa dedaram que tinha um trânsito muito grande hoje. Eu não saí de casa, não posso falar. Então eu gostaria que o Agostinho Teixeira e o Garrafa formulassem as primeiras perguntas ao senhor, por gentileza, mesmo porque eu não utilizei o trânsito hoje aqui em São Paulo. Começa pela competência. Silêncio. Agostinho. Pelo amor de Deus, vai, Agostinho. Né? Vamos lá, Agostinho. Então vamos pela idade, vai. Tá, pela idade. Ninguém discute, vai, não dá pra Pela discutir. idade, por gentileza, Agostinho. Secretário, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Agostinho. Tudo bem. Não, é um dilema, né? A gente já falou sobre isso. De fato, tem mais gente na rua, há um esgotamento, as pessoas têm dificuldade em se manter confinadas por questões sociais, mas mais do que isso, por uma questão de sobrevivência. Isso está muito claro. Agora, a situação delicada de quem lida com transporte público é o seguinte: se você não coloca mais ônibus na rua, por exemplo, você aumenta a aproximação das pessoas e o risco de contágio. Se você coloca mais, você, de uma certa forma, convida as pessoas, induz as pessoas a saírem do confinamento. Como é que se desfaz essa armadilha, secretário? Bom, bom dia, ouvintes da Bandeirantes, bom dia a todos. Agostinho, estranhamente, o que está acontecendo é o seguinte: a demanda com relação ao transporte público, ela vem se mantendo em torno de 30%, ou seja, eu tenho 70% da população no transporte público que não está utilizando o sistema. O que nós fizemos? Desde o começo da implantação da redução de frota até hoje, nós já aumentamos em 1.700 ônibus, ou seja, nós estamos com 30% da população utilizando e estamos com 53% da frota operando. E esses ajustes, eles são feitos diariamente porque não é em todos os pontos que acontece um aumento de demanda diário. Ele é muito volátil. Então, às vezes, eu tenho um problema num terminal na Zona Leste e na Zona Sul está tranquilo. Eu estou com mais ônibus preparado para a Zona Sul, imaginando que a demanda é para lá. Então, em função disso, eu acabei criando, além desses 1.700 ônibus a mais, eu criei os bolsões de atendimento para que desse uma maior fluidez. E também liberei a questão do horário de partida, para que o ônibus não fique parado no terminal, esperando dar o horário dele para ele partir. Então, o ônibus colocou pessoas, as pessoas estão sentadas, ele já tem autorização de partir e, na sequência, já vem um outro ônibus. Estamos trabalhando nessa linha, a demanda está se mantendo. O que está acontecendo é uma variação de volume de carros na cidade de São Paulo. E hoje de manhã, você notou muito bem, Agostinho, às 7h30 da manhã, entre 7h30 e 8 horas, pelos dados da CT, a Waze, com um convênio que nós temos com a Waze, apresentou 19 quilômetros de lentidão. Isso não significa congestionamento. O índice de congestionamento na cidade de São Paulo ainda continua em 0, mas a lentidão aferida hoje deu 19 quilômetros no pico das 8 da manhã, o que é o maior volume dentro da pandemia que nós temos. Só para explicar, cara, eu ouvi você dizer isso no começo, quando a gente questionava, não é? Quando foi decretada a quarentena, qual era esse índice aí de circulação? Quando foi decretada a quarentena, ele estava normalmente, eu vou pegar o horário de hoje das 8 horas da manhã.
Era um pico de 170 quilômetros. Hoje, nós tivemos 19. Quando foi decretada a quarentena, houve um decréscimo, ele foi caindo e veio sempre numa média baixa. Hoje, especificamente, deu 19 quilômetros de lentidão. Nós tivemos um problema de pico de lentidão no pré-Páscoa, no dia 9, na quinta-feira, que foi um dia bem atípico, onde nós chegamos a ter 37 quilômetros de lentidão no período da tarde. E hoje nós estamos com 19 quilômetros no período da manhã. O que significa? Seria aí gente indo viajar, tarde, cara? Nós vamos ter um volume maior, pois não? Cara, seria gente indo viajar, porque foi no pré-Páscoa e depois da Páscoa aqui realmente estava um feriadão, estava feriado. Você acha que essas pessoas, você tem referência se essas pessoas, a maioria das pessoas que estavam na rua do período pré-Páscoa viajou? Os maiores movimentos, os maiores índices de movimento que nós tivemos em São Paulo no pré-Páscoa foi no entorno de supermercados. Acho que era o pessoal se preparando ou para viajar ou para fazer o almoço churrasco de família. E daí por diante, mais ou menos isso. Ô Garrafa. Secretário, bom dia ao senhor. Eu queria saber que a última conversa que o senhor teve com o Datena, o senhor comentou que não descartava, né, a possibilidade de suspender o rodízio. Nesse momento, percebendo esses dados, o aumento hoje, por exemplo, no trânsito na cidade, pode retornar o rodízio? Não, Garrafa, a questão do rodízio ela é um pouquinho mais complicada, porque tem muita gente que acabou saindo do transporte público e utilizando o carro exatamente em função de não ter o rodízio. O que a cidade quer hoje é evitar aglomeramento. Então, como eu ainda não estou tendo pontos de parada, o que eu tenho é uma lentidão maior, mas como eu ainda não estou tendo congestionamento, como o meu índice de congestionamento ainda é zero, eu prefiro manter os carros na rua do que adensar mais o transporte público. Quando que seria se a situação reverter, aí nós vamos estudar de uma Qual outra seria forma. o ponto em que você decretaria a volta do rodízio? Qual seria o ponto? Bom, primeiro nós precisamos ver como é que vai ser essa questão da abertura da cidade de São Paulo com relação a isso. E aí sim, quanto mais você abre a cidade, mais ônibus eu vou ser obrigado a colocar no sistema. Então, é o que eu ia perguntar. O primeiro passo vai ser abastecer a frota de ônibus para atender a nova demanda que virá. Aí a hora que eu perceber que essa demanda de ônibus continua confortável e eu tenho um estrangulamento no sistema de trânsito, aí sim a gente começa a fazer o estudo, aumentando frota de ônibus e implantando a questão do congestionamento, do rodízio. Nós temos também que lembrar que eu liberei a zona máxima de restrição. Então hoje eu tenho muito caminhão andando na cidade que tecnicamente não precisaria estar andando. Então esse também é um ponto a ser revisto. Atena. Tem motoristas perguntando aqui se não há possibilidade de um isolamento do motorista dentro do ônibus. Eu vi isso lá em Portugal. O cara fica numa espécie de uma cabine assim, é possível? Então, eu já liberei as empresas de ônibus para elas voltarem com as cortinas, separando o motorista, e também já estamos em conversa naquele sentido de colocar uma proteção para os cobradores. Essas conversas já estão adiantadas, já saiu um documento, inclusive, da SP Trans para as empresas de ônibus, autorizando que elas façam a cortininha para separar os motoristas da população. Diga, Agostinho. É o seguinte, estava pensando aqui, o secretário falou desse aumento no número de carros, né? De número de carros, em particular hoje, nos últimos dias. E eu moro no ABC, então tenho contato com muita gente que vem do ABC aqui para São Paulo e que normalmente, nos dias comuns, usa o transporte coletivo. Mas está evitando isso agora, e a princípio por causa de se manter confinado, mas agora com essa sensação de que a coisa está afrouxando, em vez de virem de transporte coletivo, estão usando o carro próprio para vir, porque o trânsito está uma beleza, não pega um trânsito ruim, e para evitar o uso do transporte coletivo e o risco do contágio. Esse fenômeno foi identificado também, secretário? Então, a função da liberação do rodízio, ela aconteceu exatamente para isso, para que as pessoas que tivessem interesse
Não usar o transporte sobrecarregar coletivo. seu sistema, né? Exatamente. Transporte e aí, público. ela tem a liberdade de circular nas ruas de São Paulo sem problema nenhum, sem a preocupação de ser multada. Mas dependendo da abertura do que abrir em São Paulo, óbvio, mas muito óbvio que o sistema público de transporte vai ficar sobrecarregado. Você não tem a dúvida disso. E aí é que você disse analisar a possibilidade de voltar ao rodízio. Porque se os caras voltarem a trabalhar, mesmo que gradualmente, o sistema público vai necessitar de mais ônibus circulando. Essa é uma grande realidade. Não é? Mas também muita gente vai trabalhar de carro. Então, vamos ver. Depende da abertura gradual que for feita na cidade de São Paulo, não é isso, Caran? Exatamente. Esse ponto de equilíbrio nós vamos buscando dia a dia. Então, a partir do momento que você reparar que há um aumento de demanda para a utilização do transporte público, você vai colocando ônibus em circulação. Você vai aumentando a quantidade de ônibus em circulação. Quando você perceber que num determinado ponto o trânsito da cidade também já está saturado, o que você vai fazer? A tendência é você voltar à tua frota original e voltar ao sistema de rodízio. Mas aí nós já estamos falando de uma cidade trabalhando com 80% da sua capacidade comercial ativa. Então, é dia a dia que nós vamos analisando o que está acontecendo na cidade de São Paulo. O importante, o transporte público está se mantendo em torno de 30% de utilização, ou seja, nós estamos com menos 70% da demanda. A frota de ônibus que nós temos é de 53%, atende tranquilamente a essa demanda. Alguns ajustes, eles são feitos diariamente, porque às vezes os problemas pontuais acabam acontecendo e a gente busca essas soluções. E se por um acaso precisar colocar mais ônibus em circulação, não tenha dúvida que isso vai ser feito. Eu acho que hoje aumentou a sensação de carros na rua, e devia ter mais mesmo carro na rua, como já foi provado aí, dos 19 quilômetros que não são considerados congestionamentos, mas estão longe de ser uma quarentena, porque vai ter o anúncio do Dória. Então é importante a gente esperar a hora que o Dória começar a falar, a gente ouvir tudo que ele vai falar direitinho, porque daí pode surgir muita crítica, né? Muita gente vai gostar do que ele vai dizer, mas eu tenho a impressão que a maioria vai se decepcionar com o que ele vai dizer. A maioria vai achar que ainda é pouco. Porque quando você fala assim, eu vou abrir, o cara pensa que vai abrir geral, liberou geral. E acho que é por isso até que as pessoas começaram a usar o carro. Vamos esperar para ver. Não adianta você escolher a bala, né? Sem o bicho que vai te atacar, não sair da floresta. Então vamos esperar para o Dória tomar as medidas e vamos ver o que ele vai fazer de abertura. Se essa abertura gradual vai ser a suficiente para o povo, se o povo vai continuar insatisfeito. Eu tenho a impressão que vai ser muito menos do que o povão está esperando. Diga, Caran. Eu acho importante o seguinte, independente de qual seja a medida e de como seja feita a abertura, a população que não tem necessidade de sair de casa, que fique em casa, porque esse é o momento crítico da pandemia, é onde a curva ela está crescendo. Então, vale a pena se resguardar nesse momento. Nesse ponto você tem razão, porque tem muita gente já não acreditando mais em pandemia nenhuma. Então, esse é o detalhe. O perigo é isso aí. Que nós estamos vivendo uma pandemia muito violenta, com um vírus que ele é muito violento. Então, quem puder ficar em casa, fica em casa, aproveita. Pense em alguma forma, se distraia de alguma forma, tem um monte de coisa para se fazer dentro de casa, ou trabalhar de dentro de casa mesmo, aqueles que podem. Quem não puder e tiver condição, em função daquilo que for decretado pelo governador, ótimo, então vamos nos adaptar e vamos nos adequar ao novo sistema da cidade. Ok. Secretário, que Deus ilumine a cabeça do Dória hoje, porque essas medidas são importantíssimas para aliviar a pressão econômica que a gente está tendo no país. Né? Sanitariamente, as pessoas estão sentindo medo, né? De perder a vida por causa de uma doença,
mas economicamente muita gente com medo de morrer de fome. Vamos torcer para que haja uma informação equilibrada dessa abertura do governador e que a maioria das pessoas fique aliviada, porque tem muita gente reclamando pra caramba. Obrigado então, secretário, ótimo dia. Ótimo dia para você, Datena, à sua disposição sempre. Abração.